Na última aula, a gente fez uma série de relatórios usando o Jaspersoft Studio. Já separei eles aqui. Nós fizemos um relatório SQL direto simples. Primeiro eu fiz usando aquela tabela de contatos, onde nós só tínhamos o ID, nome, endereço, telefone e e-mail. Só mudar a visão aqui. Pronto. Então, a gente fez primeiro um relatório simples. Por que eu falei que era simples? Porque ele só está envolvendo uma tabela. Quando é uma tabela só, não tem segredo nenhum, é só fazer a ligação lá e montar o seu relatório usando os componentes da paleta e os fields que você trouxe do banco de dados. O SQL aqui está usando direto. Direto como? Se você olhar no relatório, no dataset em query, você vai ver que o select que é feito para botar os dados nesse relatório já está fixo no próprio relatório. Aqui eu estou buscando os dados de contato, só estou ordenando em ordem alfabética pelo nome. Tá? Então, o SQL que vai ser usado para buscar os dados desse relatório já está fixo no próprio relatório. E só tinha uma tabela. Depois acho que eu fiz um outro. Eu fiz esse aqui. Só que aí estava envolvendo outro banco de dados, que é aquele que tinha pessoa física, jurídica, contatos e endereços. Tá? Mesmo esquema, no caso, o relatório estava fixo, ele está fixo na consulta, e ele só tinha os dados da pessoa física. Não, pessoa física ou jurídica, é isso que ele mostrava aqui. Mas ele não trazia nem os contatos e nem os endereços para a gente. Aí eu falei para vocês o seguinte, normalmente não vai ser assim, né? A gente vai precisar envolver mais de uma tabela para montar o relatório que a gente quer montar aqui. Só que quando você envolve mais de uma tabela, aí a coisa meio que complica. Eu não posso arrastar, deixa eu mostrar aqui, acho que é mais fácil. Por exemplo, imagina que eu quero mostrar a pessoa, mas eu quero mostrar o endereço dela. Vamos pensar assim. A primeira ideia que a gente pode ter, de repente, olha, eu puxo a pessoa e eu puxo o endereço também. Ó. Aí você vai lá e marca todas as colunas. Pronto, porque aí eu estou montando um select que vai pegar todos os dados, tanto da pessoa física ou jurídica, mais o endereço dela. E ele já fez o inner join, olha que beleza. Só que isso aqui não vai dar certo. Se você deixar desse jeito, o que vai acontecer? Só ia dar certo se a pessoa tivesse um único endereço no banco. Então imagine que embora eu tenha duas tabelas diferentes, a pessoa só vai ter um endereço. Se isso for verdade, se cada pessoa só tiver um endereço, aí a gente pode fazer desse jeito. Você podia marcar as duas, montar esse select, arrastava os campos da pessoa e do endereço para o detalhe e estava feito o seu relatório. Só que no nosso exemplo, não é um único endereço. A pessoa tem mais de um endereço. Bom, mas se ela tem mais de um endereço, quando você faz esse inner join aqui, ó, entre duas tabelas, ele vai acabar fazendo o quê? Ele vai pegar uma pessoa e vai trazer todos os endereços dessa pessoa. Então, por exemplo, ele pega a Ana, endereço 1. Aí repete a Ana, endereço 2. Aí repete a Ana, endereço 3. Você não quer que a Ana apareça 3 vezes dentro do seu relatório para mostrar os 3 endereços. Você quer que apareça os dados da Ana uma vez e depois mostre os endereços da Ana. Então a gente não pode simplesmente montar a consulta arrastando as tabelas aqui achando que vai dar certo. Só vai dar certo se for um único objeto ligando aí as duas, um único valor no banco de um para outro, tá? Senão não vai funcionar. E aí eu mostrei para vocês, e como é que a gente faz se tiver mais de um? Se eu precisar de nenhuma pessoa tem vários endereços. Aí a gente tem que trabalhar com subrelatórios, com subreports, tá? Eu montei esse relatório e aí eu acrescentei 2 subreports lá dentro, ó. Então eu coloquei dois subrelatórios. O subreport, ele nada mais é do que um outro relatório que a gente monta, só que o conteúdo desse outro relatório, ele acaba sendo inserido no seu relatório principal. Então eu fiz um para mostrar os endereços,
e os endereços vão aparecer aqui dentro. E eu fiz um outro para mostrar os contatos. Tá? Então eu fiz um subrelatório para endereços, um subrelatório para contatos. No meu relatório principal, a consulta só busca a informação da pessoa. Só tem esse aqui. Eu não vou arrastar endereços e contatos para cá. Não é assim que a gente faz. Eu trago os dados da pessoa no relatório principal e aí sim, no subreport, eu vou fazer no dataset enquery só com o endereço. Mesma coisa nesse outro. Nesse outro aqui, eu só busquei dados de contato. Tá? Então, a gente monta um relatório principal e faz os subs para montar as partes que vão estar repetindo para cada uma das pessoas. Aí vai dar certo, ele vai buscar os dados da Ana, aí ele pega todos os endereços da Ana, coloca nesse espaço, e ele pega todos os contatos da Ana e coloca nesse espaço. Tá? Para isso dar certo, eu tenho que mexer nesse SQL também. O SQL não pode trazer todos os endereços. Ele tem que pegar só os endereços de uma pessoa específica, que é a pessoa que eu estou mostrando no relatório principal. Então, o que a gente faz? A gente acrescenta uma cláusula aqui, where, e aí faz a ligação via chave estrangeira, aonde o código da pessoa é igual a esse parâmetro aqui, ó, eu chamei de código pessoa. Então, na hora que a gente cria o subreport, ele dá uma opção lá para a gente criar um novo parâmetro. E esse parâmetro que a gente cria, ele vai receber algum valor do relatório principal. Então, nesse caso aqui, o que eu fiz? Eu estou pegando o código da pessoa que ele está mostrando aqui, colocando ele nesse parâmetro código da pessoa e usando ele na hora de fazer esse select do subreport. Então, eu estou limitando a pegar os endereços, mas dessa pessoa que está sendo mostrada no relatório principal. A mesma coisa acontece nos contatos. Eu crio um parâmetro, na hora que eu crio o subreport, que eu chamei aqui de código pessoa, e ele vai receber o quê? O código da pessoa que ele está mostrando agora. E aí eu uso esse parâmetro código para montar o select, que vai trazer os contatos dela. Ó. Eu acrescento esse where aqui para pegar só os contatos da pessoa que tem esse código aqui. E a gente acho que parou a aula aí. Eu mostrei que a gente podia criar isso, a gente chegou a fazer o preview, e o preview estava funcionando, embora o relatório esteja horroroso. Ele está trazendo os dados da pessoa, os endereços e os contatos dela. Então, essa prática ela vai falar sobre parâmetros para o relatório. A gente já viu o parâmetro, no caso, no subreport, né? Eu acrescentei um parâmetro para a gente poder passar a chave do relatório principal para cá. Mas não é o único caso em que eu uso parâmetros. A gente pode ter parâmetros para fazer outras coisas. Acho que nesse exemplo, nessa prática aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trocar o título desse relatório que a gente fez aqui. Eu não quero que fique... Começar que não é todos os contatos, né? E é todas pessoas físicas. Só que do jeito que eu fiz esse título, ele está usando um texto estático. Ele está usando esse componente aqui. Esse texto não muda, então ele está fixo aqui, nunca vai ser diferente. E se eu quisesse mandar o título do relatório a partir do meu programa? Se eu quisesse escolher o nome que eu quero que apareça no relatório? Tem como fazer isso. Então nessa prática eu mostro justamente como fazer isso. Para não estragar o relatório principal, eu vou salvar esse relatório complexo que eu tinha feito e vou mudar o nome dele. Então eu vou dar um save as nele. Eu vou chamar relatório SQL direto complexo parâmetro ou parâmetros. Ele é igualzinho o outro. Tá, agora eu estou mexendo nesse aqui. Ele ainda tem os dois subreports. Eu não preciso fazer mudança nos subreports, tá? Porque o parâmetro que eu vou colocar é só aqui. E aí o que a gente vai fazer? Eu vou tirar aquele texto estático que está fixo aqui. Então eu vou pegar isso aqui, só vou copiar esse texto para não ter que digitar de novo. Eu vou tirar esse componente, ó, vou deletar ele. Beleza.
E no lugar dele, o que que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um outro componente. Eu vou colocar um que eu possa mudar depois. Vamos criar o parâmetro primeiro. Eu vou vir aqui no meu relatório principal, nessa seção de parâmetros, eu vou criar um novo. Eu vou clicar aqui com o botão direito e vou pedir para criar um parâmetro. Ele vai abrir aqui para mim, ó. Eu estou com ele selecionado aqui dentro dos parâmetros. Qual é o nome do parâmetro? Lá na prática, eu chamei de título. Pode ser minúsculo, pode ser maiúsculo. Normalmente eles põem os parâmetros e as variáveis todas com maiúscula, mas não é obrigatório. Eu vou chamar aqui de título. Qual é o tipo desse parâmetro? Eu vou deixar como string mesmo. E esse parâmetro, ele tem um esquema aqui, que qual é o valor padrão para esse parâmetro? Ou seja, se ninguém botar um valor nesse parâmetro, que valor você quer que ele use? Você não é obrigado a pôr, mas você pode colocar algum. Nesse aqui, relatório de contatos, não tem nada a ver. Eu vou deixar aquela mensagem padrão que a gente já tinha. Eu vou colocar todas as pessoas físicas. Aqui, cuidado, ó. Se você simplesmente digitar todas as pessoas físicas, isso vai dar erro. Tá? Isso aqui tem que ficar numa string. Então eu vou colocar entre aspas, ó, todas pessoas físicas. Aí sim, porque o tipo desse parâmetro é string, tem que ter uma string do Java aqui. A ideia então é, eu tenho um parâmetro chamado título, que é uma string que se ninguém falar nada, vai valer todas as pessoas físicas. Tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou botar esse parâmetro no meu relatório. Eu posso aqui vir, catar esse título e arrastar ele para cá. Ó. O que ele faz lá dentro, na verdade? Ele cria um text field. Vou aumentar aqui. Ele cria um text field, que é esse componente da paleta, e já muda a expressão desse text field para ficar sendo igual ao parâmetro título. Tá? Então a ideia é que esse componente vai receber o valor que tiver dentro do parâmetro título. Se ninguém falou nada, ele vai usar aquele valor padrão. Eu vou fazer aqui, vamos só aumentar esse espaço. Eu vou pedir para ele mudar o tamanho para pegar toda a largura da banda. Eu vou centralizar. E eu vou aumentar essa fonte. Acho que era 29 que a gente estava usando. Então agora esse text field ele vai mostrar o valor do parâmetro. Se eu fizer um preview, ó, o título já vem com todas as pessoas físicas. Então se eu não mudar nada e criar o relatório, todas as pessoas físicas. Agora, se eu fizer um preview, volta aqui. Imagina que eu tinha feito uma consulta que pega só as pessoas, sei lá, maiores de idade. Eu posso passar um título novo para esse parâmetro. E aí quando eu rodar o meu relatório, o relatório vai sair com esse título agora. Tá? Depois a gente vai ver como é que a gente passa um valor para cá do nosso programa. Aqui a gente está fazendo isso via preview, né? Aqui eu estou fazendo o preview e eu consigo mandar o título. Mas eu posso mandar esse valor para cá, para o relatório, via código. Como é que a gente passa esses parâmetros? Aqui tem só mostrando a parte onde a gente cria o objeto. Os parâmetros eles têm que ser passados para o relatório dentro de um mapa. Esse mapa ele vai mapear uma string para um objeto. Não sei se vocês lembram de mapa do Java. É como se fosse uma lista telefônica, onde você tem o nome da pessoa e o número do telefone. Se aqui vocês já viram lista telefônica. É a mesma ideia. Eu tenho uma string que vai servir de chave e ele guarda esse valor associado a essa string. O tipo que a gente está usando para criar aqui é um hash map. Tá? Então, internamente, ele deve usar um esquema de hash para armazenar a string e ligar ela no objeto. E aí, o que eu faço? Eu pego esse map e eu acrescento um par de valor, né? Uma chave. A chave tem que ser o nome do parâmetro que você colocou no relatório. Então, se no relatório eu chamei parâmetro de título minúsculo,
aqui no código, a minha chave tem que ser título minúsculo. E qual é o valor que eu quero que ele ponha nesse parâmetro? Você passa isso como uma string no segundo valor aqui do put. Por exemplo, eu botei teste alterando o título do relatório gerado. Então, a gente vai ver depois que se eu colocar esse cara na hora de criar o relatório como um dos parâmetros, você está passando um novo título para o relatório que ele vai estar gerando aqui para você. Qual que é a utilidade disso, de parâmetros, além desse esquema de mudar o título? A gente pode usar esses parâmetros na SQL que busca os dados que vão ser mostrados no relatório. E aí o seu relatório ele fica muito mais flexível, porque esse nosso relatório aqui está fixo. A consulta não tem o que fazer. Está buscando todas as pessoas, ordenando pelo nome. Tá, mas e se eu quisesse alguma coisa diferente aqui nessa consulta? A gente pode usar parâmetro. Imagina que eu criei um parâmetro que eu chamei de ID da pessoa. Eu posso ter esse parâmetro no relatório, e aí no meu programa, que nem eu mostrei aqui, eu posso passar um valor de ID para esse parâmetro. E aí eu uso esse parâmetro na consulta do relatório. Eu posso colocar esses parâmetros como condições aqui no meu relatório. Então, por exemplo, eu podia ter feito uma consulta lá no relatório que busca os dados da pessoa, mas só da pessoa que tem um ID igual àquele parâmetro. E aí do meu programa, se você manda o valor 10, ele só vai fazer um relatório da pessoa que tem o ID 10. Então agora o meu relatório não mostra todas as pessoas. Ele vai mostrar uma pessoa, mas a pessoa que eu escolher passando o valor para o parâmetro. Nesse segundo exemplo, ó, eu estou selecionando as pessoas, mas onde o nome começa com esse parâmetro nome. Então eu crio esse parâmetro no relatório, eu passo um valor para esse parâmetro e esse parâmetro vai ser usado na consulta. Então, por exemplo, se eu mandar a porcentagem como esse parâmetro, ele vai buscar as pessoas em que o nome começa com a letra A. E aí o meu relatório vai pegar todas as pessoas que começam com a letra A. Ele fica mais flexível porque, se eu mudar para B, ele pega só as pessoas que começam com B. Então a minha consulta deixa de ser uma consulta fixa. Outro exemplo, eu podia ter dois parâmetros, um parâmetro mínimo e um parâmetro máximo. E aí eu mando, por exemplo, 18 e 25 do meu programa para o relatório. E aí eu uso isso no select. Ó. Ele só vai mostrar as pessoas se a idade da pessoa for maior que 18 e menor que 25. Tá? Eu posso mudar esses parâmetros e fazer uma consulta completamente diferente. Ou então eu quero ver as vendas em que o valor foi menor que tanto. Eu passo lá um parâmetro mínimo, o meu programa manda um valor para esse parâmetro e o relatório vai sair de acordo com esse parâmetro. Então o uso de parâmetro no relatório não é só para questões que nem essa que eu fiz de mudar o título, ou então para ligar o relatório principal com o subreport. Eu também posso mandar parâmetros e usar esses parâmetros nas consultas do relatório. E aí o nosso relatório ele fica bem mais flexível. Ele não fica mais um relatório fixo. Detalhes interessantes. Primeiro detalhe que a gente tem que ver é a questão de fonte. Ninguém falou nada, mas alguém deve ter testado, por exemplo, aí. E se eu quisesse que o título ficasse com uma fonte que não é essa padrão que ele já abriu aqui? Todas as fontes que a gente usou aqui, ele está pegando essa fonte sans serif. Aí eu não quero isso, eu quero que o título fique com outra fonte. Aí vai depender do seu sistema. Aí o cara vai lá e acha uma fonte legal. E se achar a fonte legal aqui? Por exemplo, essa fonte maluca aqui. Aí o cara muda, ele liga o bold, cadê? Deixa itálico. Legal. E ele faz isso no relatório inteiro. Ele muda as fontes. Assim, blá, blá. Você vai lá e faz o preview. Roda aqui. Aí você olha, funcionou. O relatório que eu montei com aquela fonte está dando certo. Cuidado, porque ele está dando certo aqui na hora de fazer o preview dentro do Jasper. Isso não significa que isso vai funcionar quando você colocar esse relatório dentro do seu programa. Normalmente o que acontece é que não funciona. E aí eu coloquei isso aqui como um problema. No preview dá certo, mas quando você gera o PDF, a partir do seu código,
ele não funciona. O que você tem que fazer para dar certo? Uma bela de uma trabalheira aqui. Lá no Jaspersoft Studio, lá em preferências, vamos ver se ainda tem isso aqui. Jaspersoft Studio, ele tem uma seção aqui de fontes, ó. E aí tem uma lista e não tem nenhuma aqui. A gente tem que fazer o quê? Eu tenho que adicionar uma fonte. Então, olha que loucura isso. Não é porque a fonte apareceu para mim aqui que ela vai dar certo no relatório. Eu preciso meio que instalar a fonte no Jasper para poder colocar ela no relatório. Então eu tenho que vir aqui em preferências, fontes, e aí eu vou adicionar uma nova fonte. Aquelas fontes que ele mostrou lá para mim escolher, vocês viram que ela não aparece nessa seção de fontes que está aqui agora. Ó. Não tem nada aqui, na verdade. O que você precisa fazer primeiro é instalar a fonte que você quer no Jaspersoft Studio. A instalação é no Jaspersoft Studio e não é na sua máquina. Tá? O sistema operacional às vezes já tem essa fonte, mas o Jaspersoft Studio não. E aí o que a gente tem que fazer? Eu tenho que instalar essa fonte lá dentro. Como exemplo aqui, eu escolhi, imagina que eu quero usar a fonte Times New Roman dentro do meu relatório. Eu vou ter que vir aqui e pedir para adicionar uma nova fonte. E aí eu vou ter que dar um nome para essa fonte e eu vou ter que marcar para ele aqui onde é que estão os arquivos da fonte. Não sei se lá na prática eu coloquei, não. Então eu tenho que pegar esse arquivo eu vou descompactar ele vai criar um diretório, e aqui você tem os arquivos da fonte, para bold, bold itálico, itálico e normal. São 4 arquivos diferentes para a fonte. Dependendo da fonte não tem todas as versões, às vezes a fonte só tem o normal e o itálico, por exemplo. Depende da fonte que você está escolhendo. Então você tem que baixar a fonte de algum lugar ou achar ela na sua máquina, coisa do tipo. Você vai ter esses 4 arquivos e aí lá no Jaspersoft, aqui em fontes, você tem que adicionar ela. Por exemplo, aqui eu vou colocar Liberation Sans, que é o nome da fonte. Aí ele me pergunta, qual que é o arquivo TTF da fonte normal? Tem que dar um browse, ir lá e achar essa fonte naquele diretório que eu descompactei. A versão normal é o regular aqui, ó. Pronto. Quem que é o bold? Bold é esse aqui. O itálico e o bold itálico. Então eu coloquei os 4. Se você der um next aqui, você pode escolher uma fonte para ser trocada se não estiver disponível no ambiente. De repente está mandando para algum lugar e o cara não tem a Liberation Sans, o que você quer? Você pode escolher alguma outra aqui. Colocar ali a parte de localização, de repente é de algum lugar bem maluco, tem que ter alguma configuração. No nosso caso não. Eu vou dar Finish. Agora sim, essa fonte ela está instalada no Jaspersoft Studio. Ela vai funcionar no preview, o preview sempre funciona, tá? Então a primeira etapa é instalar ela aqui no Jaspersoft Studio. Agora, o Jaspersoft Studio ele sabe que essa fonte existe. Só que isso ainda não é o suficiente para que ela saia corretamente nos arquivos PDF gerados na nossa aplicação. O que a gente tem que fazer agora? Naquela janela de fontes, eu vou ter que exportar essa fonte. Olha que trabalheira para isso funcionar. Eu tenho que selecionar as fontes que eu quero que eu use nesse relatório. E aqui deve ter um botão exportar. Com que nome? Eu vou botar aqui Liberation Sans. E um diretório. Eu vou colocar no próprio diretório do projeto controle pessoas. Tá. O que ele fez quando eu fiz esse exportar? Ele pegou aqueles arquivos da fonte e colocou num pacote com extensão .jar. Jar é o pacote a extensão de pacotes do Java. Por que eu estou fazendo isso? Para poder depois colocar esse arquivo como uma dependência do meu programa e vai estar gerando esse relatório em PDF.
eu preciso pegar essa fonte e colocar ela como uma dependência do projeto do Java para o relatório conseguir sair com essa fonte. Senão não vai funcionar. E aí vem a segunda parte mais difícil nossa aí. Porque a gente usa o Maven para controlar as nossas dependências nos nossos projetos. Só que esse arquivo não é um arquivo do Maven. Isso é um arquivo que eu acabei de gerar na minha própria máquina. Tem que ter uma maneira de eu pegar esse arquivo, instalar ela no repositório do Maven para eu poder importar ela dentro do meu projeto do Java. Então isso tem aqui na prática. Como é que a gente faz para fazer isso? Tem que criar um diretório novo, tá? Que eu chamei aqui de local Maven repo na raiz do seu projeto. Na verdade, o local aqui não tem muita importância não, tá? Mas é bom que fique junto. O nome é esse. Finish. E aí você vai no seu POM e você tem que configurar um repositório. Então a gente vai vir aqui no POM. O local aqui não tem importância, tá? Eu vou deixar depois de propriedades. Eu estou falando aqui, ó. O identificador é local Maven repo. Qual é o arquivo desse repositório? Olha, é um arquivo que está no meu diretório do projeto atual, dentro do diretório local Maven repo. Esse diretório que a gente acabou de criar aqui. O que a gente vai fazer agora? Eu preciso instalar esse arquivo que a gente gerou .jar lá dentro. Esse é o caminho. Vou colar ele aqui. E o nome do arquivo é esse nome aqui. Então, ó, eu tenho que pegar esse comando que está no passo 1.10.3 aqui. Vou mudar ele, ó. O nome do artefato. Lá na prática eu usei outra fonte. Aqui é Liberation Sans. O arquivo é esse aqui no local. E esse é o arquivo que eu quero pôr lá dentro. É esse caminho aqui. Esse comando eu tenho que rodar ele no diretório do meu projeto. Eu estou pedindo para o Maven fazer um deploy no repositório, nesse repositório aqui. De qual arquivo? Desse arquivo aqui. Porque aí o Maven sabe que existe esse arquivo dentro desse repositório que eu criei. Então, para criar e rodar esse comando aqui ali dentro, o jeito mais fácil aqui é você selecionar o seu projeto, botão direito, Show in Terminal. Onde o terminal abriu? Deixa eu mudar para o Java aqui. Tá aqui o terminal. Ó. Ele abre um terminal no diretório onde está esse projeto seu aqui. Porque é nesse diretório que eu tenho que rodar esse carinha aqui. Vamos ver se vai dar certo. Tá lá. Ó. Ele fez o deploy desse arquivo para dentro daquele repositório. Se eu olhar aquele repositório agora, ó, ele criou DAO2 Liberation Sans e colocou uma série de informações da versão 1.0 do repositório. Então, é basicamente o que ele faz no diretório do Maven, lá naquele .m2. Lembra que o .m2 é o repositório padrão do Maven. Ó, mesma coisa. Só que ao invés de colocar no diretório padrão do Maven, ele criou como se fosse um repositório dentro do meu projeto. Dentro desse diretório aqui. Com isso, o que eu posso fazer agora? O Maven sabe que esse repositório existe porque eu acrescentei essa informação aqui. Mas agora, como ele já está instalado, eu posso botar a minha fonte como se fosse uma dependência desse meu projeto. Eu consigo vir agora no meu projeto do Java e falar para ele, mas não aqui, né, Rafael? Dentro de dependências, vamos lá, eu estou adicionando uma dependência do Group ID DAO2, que é o Group ID que eu dei lá. Deixa eu fechar esses relatórios aqui, está atrapalhando.
A fonte Times New Roman, tá errado o nome. Eu chamei de Liberation Sans. Então, ó, eu acabei de adicionar aquele arquivo jar que o Jaspersoft exportou como sendo uma dependência do meu projeto Java. Agora, se eu usar aquele relatório nesse meu projeto, ele vai achar a fonte e aí aquela fonte vai sair corretamente no meu relatório. Zebrando os registros do relatório. E se eu quiser fazer como se fosse aquele efeito zebrado? Um registro fica com um fundo, o outro não fica com fundo. Ou coisa do tipo. A gente consegue fazer isso também lá no nosso relatório. Vamos abrir um relatório aqui. Eu vou pegar o relatório direto, simples. Que aquele que está com endereços e contatos está bem feio de mexer. Como é que a gente faz para deixar um zebrado? Porque o padrão agora, deixa eu mudar aqui. Isso é o que ele faz, ó. Fica tudo em branco. E aí tem todos os meus contatos aqui. Mas eu quero que fique diferente. Eu quero que esse fique com fundo cinza claro e esse não. Esse cinza claro e esse não. É esse efeito que eu quero criar aqui, tá? A gente faz isso de que maneira, ó? A gente vai inserir um retângulo no relatório e posicionar ele na região desejada. Eu vou vir aqui na paleta, eu vou pegar um retângulo, eu vou trazer ele para cá. E aí eu vou posicionar ele onde eu quero. Por exemplo, eu quero que ele fique em cima da região do relatório, das informações do relatório. E beleza. O que eu fiz no relatório agora? Eu estraguei ele, ó. É porque eu não configurei esse retângulo ainda. Eu posso configurar a borda, eu posso configurar um monte de coisas desse retângulo. A gente vai alterar a propriedade backcolor para a cor que a gente quiser. Então, eu vou pegar aqui. E a gente tinha que mandar esse retângulo para trás do conteúdo. O order está aqui ainda. Ó. Porque aqui, ó, ao invés de mexer esse transparente ou não, ó, eu não deixo ele transparente. Ah, é aqui que é a cor. Ó. Aí, ó. Olha, ó, eu falei que esse programa ele tem uns bugs muito loucos. Vocês viram que a minha interface não estava mostrando isso aqui? Só tinha os quadradinhos perdidos ali. Não ia achar nunca. Vou pegar a mesma cor agora. Deixa eu copiar daqui. Aí, ó. Ah, agora foi. Eu não quero que a borda apareça. Então, ó. Eu selecionei ele. Tem um forecolor e um backcolor. O backcolor você escolhe a cor que você quer que fique de fundo, tá? Ah, mas aí ele vai ficar na frente dos registros, não adianta nada. Aí sim, você clica com o botão direito, vem aqui em Order e envia para trás. Para trás de quem? Para trás do conteúdo que já estava lá. Pronto. Ó. Agora você tem um retângulo atrás dos dados da pessoa. Só que se eu criar agora, vai ficar todo mundo com esse fundo colocado. Eu não quero isso. Eu quero que fique um sim e um não. O que a gente vai fazer? Mas selecionando ele, então eu vou vir aqui no print when expression, ou seja, quando é que eu quero que ele apareça? Vou abrir a expressão e aqui a gente vai montar uma condição. Quando é que eu quero que ele apareça ou não, tá? A expressão vai ser o quê? Vou copiar aqui, ó. E aí a gente vai entender o que ela está fazendo. Ó, eu estou criando um novo valor booleano. Tá? Cria um boolean para mim. Com que valor? Ele está pegando essa variável, report count, transformando num valor inteiro e aí fazendo o módulo 2. Lembra que quando você pega o inteiro módulo 2, a gente consegue testar se ele é par ou é ímpar. Então, se você fizer o inteiro módulo 2 e o resultado for 0, é porque ele é par. Se não, é porque ele é ímpar. Então, aqui eu estou falando para ele que se o registro que ele está mostrando agora for par, isso aqui vai ser verdadeiro e aí esse cara vai ser colocado. Se o registro que ele estiver mostrando agora for ímpar, essa condição é falsa e aí ele não vai colocar o fundo cinza no retângulo. Tá? Então,
Esse VReportCount é uma variável que já tem no próprio relatório. Ó. Você selecionar aqui as variáveis, você consegue ver. Ó, Report Count, ele está aqui. Eu vou dar Finish e aí eu vou dar um Preview. Tá lá. Ó. Os registros pares vão ficar com o fundo cinza. A questão de máscaras. Às vezes você tem um relatório em que você vai colocar um valor, esse é um valor financeiro, um valor em dinheiro. E aí eu quero botar uma máscara para esse valor de dinheiro. Alguns dos campos ou de parâmetros usados nos relatórios para representar valores financeiros são do tipo double. Se você mandar mostrar um campo ou um parâmetro num text field e você não falar nada nele, ele vai mostrar do jeito que ele receber. E aí, se tiver ponto 6 casas decimais, ele vai pôr ponto e mostrar 6 casas decimais. E eu não quero isso normalmente no nosso relatório. Ele não vai pôr o sinal de dinheiro, se no caso aqui se fosse em real, o R cifrão, ele não vai colocar. Geralmente a gente quer fazer isso. Você pode alterar a maneira com que esse campo ou parâmetro aparece no relatório dentro de um text field, mudando essa propriedade pattern do text field. Então, se você tivesse lá no seu relatório, eu vou arrastar um campo aqui só para fingir que era um valor de dinheiro. Para cá nome. Então, imagine que eu tenho um text field. Esse text field está ligado num valor de uma venda, por exemplo. Eu não quero que saia tudo errado. Eu quero que apareça como se fosse um dinheiro de verdade aqui, tá? Lá no text field, aqui no pattern, ó, tá bugada a interface. Você clica nos 3 pontinhos aqui, ó. Deve ter um pattern escrito aqui em algum lugar que não está mostrando agora. Então, se você clica nesses 3 pontinhos, ó, eu consigo vir e ele tem alguns padrões pré-definidos. Por exemplo, é um valor financeiro e eu quero que saia, por exemplo, desse jeito aqui. Então, ele já tem um padrão pré-definido que você pode colocar. Agora ele mostrou o pattern, né? Interface bugada. Falei que não era 100%. Você pode escolher um padrão que ele vai aplicar esse padrão na hora de mostrar o valor aqui dentro. Tá? Mas vocês viram que os exemplos que eles têm aqui normalmente não servem para a gente. Infelizmente, ó, ele está seguindo o padrão que vem de data principalmente. Ó. Mês, dia, ano. Tá? Não é o nosso padrão isso aqui. Mas ao invés de usar um padrão pré-definido, a gente pode montar uma expressão. Tá? E essa expressão, você pode colocar alguma coisa em Java. Exemplo aqui, eu vou colar essa expressão aqui como pattern expression. Eu não tenho um exemplo com um banco desse. Deixa eu trocar essa variável por outra, vamos ver se ele aceita. Vou tentar botar um código aqui. Aí. Isso aqui não rodaria não, tá? Não vai funcionar, mas é só para vocês verem qual que é a ideia. Lá no Java existe uma classe que é a classe numberFormat, para formatar números, tá? Eu estou pegando uma instância dela para formatar dinheiro. E aí nesse construtor dessa instância, a gente tem que passar um objeto, um locale. Eu estou falando aqui em português do Brasil e estou pedindo para ele formatar esse objeto, formatar para mim esse número aqui. Tá? Então, passando um locale e o valor, ele vai sair formatado como se fosse um valor de dinheiro brasileiro. Então, ele já vai colocar R, cifrão, já vai colocar o ponto e a vírgula nos lugares corretos e aí ele vai mostrar esse valor para mim dentro desse campo aqui. A gente consegue também fazer máscara para data. O outro tinha a data de nascimento. Lá na expressão, a gente estava colocando a data de nascimento do cara aqui. Ó. Se você olhar o preview, a data de nascimento está seguindo o padrão dele. Ó. Mês, dia, ano e depois a hora na frente. Não, mas eu não quero que saia desse jeito. Esse é o jeito padrão. Você pode botar uma máscara. Do mesmo jeito que a gente tinha aquelas máscaras para dinheiro, existe máscara que a gente pode usar para colocar para data. Então, se você vier no text field, o pattern desapareceu, existe máscara para data e para hora. Você podia escolher uma fixa aqui, ou você podia mandar uma expressão e aí montar uma expressão para fazer isso para você. Exemplo, eu vou copiar isso aqui.
De novo, eu estou usando um objeto formatador de data do próprio Java, pegando a parte de dia desse objeto, formatando um parâmetro, por exemplo, que veio do meu banco que guarda uma data. Então aqui, na verdade, eu estou pegando só o dia. Concatenei com a string D, e aí peguei só o mês. Com 2 caracteres M, vai aparecer 2 dígitos para representar o mês. D, e aí criei outro objeto para formatar o ano. E aí vai aparecer 2020. Então sairia, hoje é dia 15, 15 de maio, 15/05/2020. Ele ia escrever desse jeito, tá? Se eu não quisesse que saísse assim, em algum lugar eu tenho mais exemplos. Formatação de data. Aqui, ó. E se eu quisesse que saísse por extenso? Por exemplo, eu não quero que pareça 15/05/2020. Eu quero que saia 15 de maio de 2020. Eu podia colocar desse jeito aqui. E aí você cola lá. Código Java, ó. Pegando o locale do Brasil. Esse aqui dá até para testar. Eu vou colocar ele aqui embaixo. O padrão de data que a gente tinha feito, ó, eu botei um new Java Util Date. Ó. Java Util Date ele põe desse jeito aqui. Eu não quero isso. Eu vou mudar. Eu vou mudar aqui para essa expressão. Eu vou tirar esse pattern daqui. E ao invés disso, eu vou acrescentar essa loucura de código ali. Que eu acabei de mostrar. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Expressão. Melhor ainda. Não é nenhum padrão. Eu vou voltar direto aqui, ó. Não é um pattern. Eu quero que isso aqui seja o valor do campo. Salva. Preview. Ó, 15 de maio de 2020. Tá? Lembrando que é Java isso aqui. Isso aqui não tem nada a ver com Jasper Reports. Procura na internet como é que pega e escreve a data por extenso em português do Brasil. Interessante é que se você mudar o locale, JAJP, vamos ver se funciona. Só não vou trocar os D ali porque dá trabalho demais. Mudei o locale, vamos ver se vai funcionar. Olha que bonito. Vai sair em japonês. Tá, então você consegue via código formatar a data também. Tá? Imagens, eu não mostrei aqui, mas a gente consegue colocar uma imagem no nosso relatório. Existe um componente pronto para a gente arrastar e colocar uma imagem aqui dentro. Tá? Quando você arrasta ele para cá, ele vai te perguntar algumas coisas dessa imagem. Você pode colocar o caminho absoluto de um arquivo, e aí o ruim de colocar o caminho absoluto é que você não pode mudar esse arquivo de lugar, senão o relatório não vai achar ele. Pode ser um recurso do workspace. Então, imagine que tem um arquivo dentro do workspace. Ele pode pegar esse arquivo de lá. Pode ser uma URL. Imagine que tem uma imagem que está na internet, você pode botar o caminho dela aqui. Um recurso do servidor do Jasper, se tivesse um servidor instalado, pode ser uma expressão que a gente vai estar montando aqui. Na prática, eu mostro o seguinte: se eu tivesse um arquivo dentro de um diretório, o ideal é que você coloque as imagens usadas no relatório no mesmo diretório onde está o relatório. Ou então, no máximo, dentro de um diretório imagens junto do relatório. Porque aí você consegue mudar o relatório de lugar e a imagem vai junto. A gente vai lá na expressão e aí coloca barra e o nome da imagem. Tá? Ou então barra seguida do diretório de imagens e o nome da imagem. Então imagina que eu tenho um arquivo de imagem. Eu vou salvar essa imagem, vou jogar ela junto lá no diretório do relatório. Imagens. Chamar de tux.jpg, senão vai dar bagunça.
Então eu baixei um arquivo de imagem e coloquei ele, vou dar um refresh aqui. Aí, tá aqui o arquivo de imagem, tá? Junto com no mesmo diretório que os meus arquivos dos relatórios, tá? Então, eu vou vir agora nesse relatório e vou colocar uma imagem. Qual vai ser a expressão que eu vou botar aqui? No caso, eu vou colocar uma string barra tux.jpg. Ou barra imagem, né? Disfarça. Imagens barra tux.jpg. Tá lá, ó. Você pode botar o logo da empresa, alguma coisa do tipo aqui, e ele vai sair no seu relatório. Então, se você mudar esse arquivo do seu relatório de lugar, aonde você colocar o relatório vai ter que ter um diretório imagens com o tux lá dentro para ele achar. Depois a gente pode colocar isso no projeto Maven, porque quando é um projeto Maven, esse arquivo de imagem tem que ficar lá no Resources. A gente pode fazer isso funcionar lá no... É a próxima prática, se eu não me engano. Variáveis. Eu falei para vocês que existem algumas variáveis dentro do nosso relatório. Ó. Algumas já são pré-definidas do próprio Jasper. Tem número de página, total de página até agora, total de páginas final. Tem número da coluna, tem um monte de coisa aqui que já tem pronto. Então já tem algumas variáveis pré-definidas. Nós podemos criar nossas variáveis. Por quê? Em alguns relatórios pode ser necessário que alguns valores sejam guardados ou manipulados para ajudar na criação de partes do próprio relatório. Por exemplo, eu tenho que fazer uma soma das vendas que estão nesse relatório. Ou então calcular a média das vendas que estão no relatório e colocar isso lá no sumário do relatório, por exemplo. Para fazer isso, eu consigo falar para o Jasper para ele calcular isso para mim. Eu consigo botar uma variável no relatório e ele vai usar essa variável para fazer esse cálculo para a gente. Tá? Para criar uma variável, vai ser lá no Outline, dentro de variáveis, a gente manda ele criar a variável. Então aqui dentro do relatório, variáveis, do mesmo jeito que eu criei parâmetro, eu posso criar variável. Vou lá, crio variável. A variável vai ter nome, a variável vai ter tipo. Tá? Vamos ver se no exemplo aqui ele fala alguma coisa que a gente pode usar. Então o name é o nome que a gente quer na variável. Normalmente maiúsculas. Se tiver mais de uma palavra, eles põem underline, mas não faz diferença. O nome da classe dessa variável. Então, se você está fazendo uma conta que vai envolver fração, você não vai botar inteiro, nem string, você tem que botar um double, alguma coisa do tipo. Tá? Então, imagina que eu tenho um campo no meu relatório que vai ser uma soma de dinheiro, por exemplo. Não é nem ideal usar double, você podia usar um big decimal, tá? Para facilitar, eu vou botar double. E aí você tem que explicar para ele o seguinte, olha, que tipo de cálculo você quer que o Jasper faça? Eu vou chamar de total. Total vendas, por exemplo. Que tipo de cálculo você quer que ele faça? Ele tem algumas funções que você pode escolher. Ó. Ele consegue contar, ele consegue somar, ele consegue fazer a média, ver o valor mais baixo, o valor mais alto, desvio padrão, variância, primeiro, valores diferentes. Ele consegue fazer várias coisas para a gente. Então, por exemplo, eu podia pedir para ele somar. Faz uma soma. De quê? Tá, então, o próximo parâmetro, calculation, é o valor que você quer usar. Expression é o que você quer que seja usado nessa cálculo. Quem que você quer que ele some? Por exemplo, eu podia escolher um campo do meu relatório. Imagina que eu quero que ele some os códigos. Não faz sentido nenhum. Mas eu consigo. Então ele vai pegar essa variável e ele vai fazer uma soma dos códigos que ele vai estar pegando e montando no seu relatório. Você pode ter um valor inicial, se você quiser. Você pode ter um tipo de incremento. De repente é um valor que você quer que seja incrementado de quanto em quanto tempo. Eles mudaram um pouco a interface. Antes era um reset type. Tem ainda reset type? Tem aqui ainda. Onde é que você quer que essa variável seja resetada? Porque de repente você tem uma variável que tem que mostrar uma conta, mas para cada página do relatório.
Então essa soma que eu estou fazendo é por página. Eu posso vir aqui e falar para ele, olha, o reset é por página. Então ele faz a conta nessa página, quando ele mudar para a página seguinte, ele reseta a variável. E aí ele começa a somar de novo. Ou então pode ser por coluna, ou então pode ser no relatório inteiro. Tá? Você pode escolher isso aqui. Incremento, às vezes você está fazendo uma contagem. Como é que você quer que seja a contagem dele? É o relatório todo? É por página? É por coluna? Você pode escolher isso. Tá? Exemplos. Eu quero somar os valores de todos os itens vendidos página por página. Eu podia criar uma variável. A classe é double, vai ser uma soma por página do campo da coluna. Então, cada página ele vai estar somando essa coluna e guardando nessa variável. E aí a variável, eu esqueci de mostrar, né? Você também pode arrastar ela para o relatório. Eu podia ter o total de vendas e eu coloco ele, se ele deixar, né? Dentro do relatório. Nossa, ficou bonito aqui, hein? Dá um espaço aqui. Tá lá, ó. Não, não era isso que eu queria arrastar. A variável de vendas eu posso pôr no relatório. Lá no footer, por exemplo. E aí, essa variável, se ela for resetada por página, a cada página você tem nessa variável o total das vendas dessa página. Eu podia ter o valor acumulado total, também é um double, vai ser uma soma, só que aí eu ponho um relatório, report. Aí vai ser um valor que vai ficar guardado para lá no final do relatório, você ter todas as vendas de todas as páginas. Uma coisa que eu não comentei com vocês, ou se bem que teve um exemplo lá que eu cheguei a falar sobre isso. Tempo de avaliação. Todos os test fields usados no relatório, eles têm uma propriedade chamada Evaluation Time. Então, se você pega aqui ó, e olha um test field, ele tem aqui um Evaluation Time. Essa propriedade ela define quando esse test field vai ser avaliado, ou seja, quando o seu valor vai ser computado ou calculado para então ser usado no relatório. Os valores comuns, o now, que seria agora, certo? A avaliação é feita na hora em que ele é encontrado no relatório. Então, esse test field está com o now. Então, quando ele achar esse cara, ele vai, pega o texto, o field código e joga aqui dentro. Mas é agora, não é depois não, tá? Eu podia colocar a página. E aí a avaliação é feita quando a página inteira foi gerada. Eu podia ter mudado. É página. E aí só quando a página inteira foi feita, ele vai e processa o valor desse cara. Porque de repente aqui você está fazendo uma conta que envolve uma variável de página. Então você deixa para ele avaliar esse text field só no final da página. Relatório, report. A avaliação vai ser feita quando o relatório inteiro for gerado. O report count é um caso desse. Aqui quando a gente mostra as páginas, ó, página tal de tal. Esse primeiro text field, se você olhar a expressão, eu estou usando o page number, é uma variável. Então, e no segundo text field também tem o page number. Mas aí não vai sair página 1 de 1, página 2 de 2? Não, porque esse page number, se você olhar o text field aqui, ó, o evaluation time dele está como now. Então, na hora que ele encontra esse cara, ele já avalia e pega a página atual. Mas esse aqui está como report. Então, ele só vai ser avaliado quando o relatório terminar de ser gerado. Quando terminar de gerar o relatório, aí ele vem e começa a arrumar os test fields que estão marcados com report. E aí o page number não é a página atual, vai ser a última página. E aí fica 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10. Então a gente consegue escolher onde é que eu quero que esse campo test field ele seja avaliado pelo Jasper Reports. Tá? Isso aqui a gente já viu, mas eu coloquei aqui só para você lembrar. Não, isso aqui a gente não viu não. Na verdade a gente viu foi esses dois aqui. Ó. Impedir que o componente apareça no relatório. Quando ele estiver nulo, a gente já tinha visto. E fazer com que ele ocupe apenas o espaço necessário. A gente também fez isso lá no comentário do endereço. Isso aqui é... Como é que eu controlo onde é que o relatório vai cortar as informações? Porque aqui eu montei um report. Em que lugar que ele quebra essa informação? Se fizer um preview, ó, aqui deu certinho. Ele mostrou os 4 campos. Vamos ver na outra página. Ah, só tem 2. Mas e se tivesse mais informações? Se não coubesse todos os 4 valores desse registro aqui, o relatório faz? Ele quebra no meio,
ele empurra todos os registros para a próxima página. A gente consegue controlar isso também. Tá? Existe uma propriedade na banda chamada split type. Então, quando você vem aqui e seleciona o detalhe 1, ele tem aqui, ó, split type. Como é que você quer que ele controle a quebra dessa banda aqui? E aí tem alguns valores, ó, o stretch. A banda ela pode ser dividida, mas nunca dentro do seu tamanho declarado. Isso significa que isso significa que a banda se divide apenas se o seu conteúdo for estendido. Então eu só quero que ele quebre essa banda se o conteúdo dela estiver sendo esticado, que é o nosso caso do endereço, por exemplo. Ó. Relatório, endereço. Esse aqui, o complemento, ele pode ficar maior que isso, e aí a banda vai ser esticada. E aí eu posso falar, não, olha, quando isso acontecer, você pode fazer um corte aí nessa banda. Tá? Prevent. Eu vou prevenir que a banda a se dividir na primeira tentativa de quebrar seu conteúdo. Em páginas ou colunas subsequentes, a banda pode ser dividida para evitar laço infinito. Então ele vai tentar na primeira página não dividir. Na segunda em diante, pode. O imediato, a banda pode se dividir em qualquer lugar, tão cedo quanto seja necessário. Tá? Mas não antes que um elemento seja impresso na página ou coluna atual. A explicação é bem ruim, tá? O negócio é testar, moçada. Faz o relatório e dá um preview para ver o que está acontecendo. Se você não gostar de onde ele está quebrando, você vem aqui e muda. Você vai colocar o prevent se você quiser evitar que o conteúdo de uma banda seja quebrado no meio, e caso a banda inteira não caiba na página atual, o seu conteúdo vai ser empurrado para a página seguinte. Então vamos lá, vamos gerar um relatório numa aplicação web com Spring Boot. Vamos abrir essa prática do controle de pessoas. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é colocar a dependência do Jasper. Aí dá para não confundir, tá? O Jasper Soft Studio é essa ferramenta que a gente está usando para montar o relatório. Tá? É essa parte dessa ferramenta aqui. O relatório ele vai ser gerado e aí a gente compila ele. Lembra que eu falei para vocês que a gente compila esse relatório e aí ele gera um arquivo .jasper do relatório. Mas para mim conseguir usar esse arquivo e fazer ele rodar dentro da minha aplicação, eu tenho que usar uma biblioteca do Jasper. A biblioteca que a gente usa para fazer isso é o Jasper Reports. Tá? Então, Jasper Soft Studio é a ferramenta que gera o relatório e o Jasper Reports é a biblioteca que a gente usa para acessar esse relatório dentro do Java. Então, eu vou pegar essa dependência e vou acrescentar ela no meu projeto lá no POM. Aqui o lugar não tem importância, desde que seja dentro das dependências, né? Versão mais nova do Jasper Reports, 6.12.2. Vou voltar para o Java aqui e fechar os relatórios para não travar tudo. Olha que bugada que está dando na interface. Ó. Pronto. Então eu ponho a dependência para poder usar essa biblioteca no meu projeto. É a primeira parte que a gente vai fazer aqui. A segunda agora, como esse projeto é um projeto Maven, para o Maven encontrar esses arquivos do relatório, a gente vai criar um diretório para guardar eles dentro de Source Main Resources. Então os relatórios têm que ficar dentro do Source Main Resources do nosso projeto do Maven. Então eu vou vir aqui, Source Main Resources, e vou criar um novo folder, vou chamar de relatórios. E aí o que a gente faz dentro desse relatório? A gente vai jogar os relatórios lá dentro. Então se você quiser, você pode pegar esses arquivos todos e jogar eles, arrastar eles para dentro do diretório. Tudo aí, Eclipse, nem do diretório relatórios. Deixa eles aqui. Se você já tiver o seu projeto criado, quando você for criar o relatório, já cria ele aqui. É até mais fácil.
Tá? Então você cria o relatório dentro aqui de Source Main Resources, relatórios. Se tiver alguma imagem, alguma coisa que o relatório precise, é lá que você vai pôr isso. Por exemplo, aquela imagem do Tux teria que ficar aqui, ó, junto no diretório do relatório imagens Tux. Tá? Senão o relatório não vai encontrar aquela imagem. Então, a gente botou a dependência, moveu os relatórios para dentro desse diretório. E aí alguma coisa na minha aplicação tem que disparar a geração do relatório. Pode ser um botão, pode ser um link. Aqui nesse exemplo eu vou usar um link. Eu vou pegar lá no meu index e vou acrescentar um link para pedir o relatório. Então, eu vou vir aqui em templates, vou abrir o nosso index HTML, vou escolher um canto aqui e vou botar aqui um link. Ó. Vou pular uma linha aqui só para não ficar bagunçado demais. Então, ó, eu estou usando o href, estou usando o timeleaf para gerar o link, lembra? Porque se o caminho de contexto mudar, o link continua funcionando. Aqui é uma expressão de link. Eu quero que essa URL, relatórios, todas as pessoas físicas simples, dispare para mim o relatório simples das pessoas físicas. Então, esse link, eu quero que dispare essa URL aqui. Tá? O que mais? O relatório ele vai ter que ser gerado dentro de alguma classe, dentro de algum método. O ideal é que você não faça isso dentro do controlador. Tá? O controlador, a ideia dele é controlar, mas quem faz o serviço mesmo fica em outra classe. Então a gente vai criar, na verdade, um serviço para gerar relatório. Então a gente vai criar uma classe que eu chamei aqui de relatório service dentro do pacote service. Então eu vou vir aqui dentro de source main Java, já tem um serviço das pessoas físicas, e aqui dentro eu vou criar uma nova classe, eu vou chamar de relatório service. Ou seja, é um serviço para gerar relatório para a minha aplicação. Eu vou jogar lá dentro, eu vou copiar esse código aqui e vou colar no lugar desse aqui. Falta arrumar só os imports. Aqui, cuidado na hora de fazer import, tá? O input stream é do Java.io. O SQL connection, o connection é do Java SQL. Não é nenhum dos outros, não. O logger é aqueles dois que a gente já usava. O data source é do Javax SQL. E aí fechou sem erro. Se ainda estiver dando erro, dá uma olhada. Às vezes você pegou o import errado. Por via das dúvidas, eu acrescentei eles aqui na prática. Tá? Se quiser copiar daqui e jogar lá também, ao invés de fazer o import, deve funcionar também. Vamos olhar esse serviço, o que ele faz. Ó. Ele é um serviço, ou seja, o Spring vai encontrar essa classe para mim. Tá? Eu vou poder fazer uma injeção dele em algum outro lugar dentro do Spring. Eu criei um logger para eu poder botar mensagem de log. E aí vem a primeira parte diferente. Ó. Eu estou usando o AutoWire do Spring para adicionar um objeto para mim dentro dessa classe. Esse objeto vai ser um data source. Esse data source é como se fosse uma conexão com o banco. Não é a conexão, é como se fosse uma configuração de uma conexão com o banco. Eu estou pedindo para o Spring me injetar esse objeto aqui. Ele já existe lá no Spring, tá? O Hibernate tem que ter um data source ou uma forma de gerar um data source para a gente. Eu estou pedindo para o Spring criar um e colocar ele aqui para mim. Por quê? Lembra que o relatório ele tem que conectar com o banco para puxar as informações e rodar aquele SQL que está lá dentro? Então ele tem que ter uma maneira de conseguir uma conexão com o banco. A conexão não fica fixa no relatório. Embora a gente tenha criado aquela conexão lá no Jasper, lembra que quando a gente vai começar a criar um relatório, ele pede para a gente escolher um data source e nós criamos um data source? Tá, mas isso aqui é do Jasper. Isso não está salvo no meu relatório. O relatório precisa receber uma conexão com o banco. Então eu vou usar esse data source para pegar essa conexão. Tá? Eu coloquei uma mensagem de log só para avisar que eu estou entrando nesse método, para ficar fácil a gente depurar depois. Aí eu vou lá e vou carregar o relatório. Então, ó, esse método, eu estou pegando
a classe atual. Uma vez que você tem a classe, você pode pedir para ele buscar um recurso como se fosse um string. String é um fluxo, tá, moçada? É um fluxo de bytes aqui. No caso, é um fluxo de bytes de entrada. Então ele vai ler os bytes de um arquivo, mas é um arquivo de recurso, ou seja, está lá no diretório resources. Qual arquivo que eu quero que ele busque? Olha, lá no diretório relatórios, que é esse nosso diretório aqui, eu quero que você pegue esse relatório aqui, ó, que é o diretório relatório SQL direto simples, .jasper. Vou tentar gerar com esse aqui, vamos ver, que aí é bom que a gente vê se a imagem vai dar certo dentro do projeto do Maven. Então esse é o nome do relatório que eu quero que ele abra, relatório SQL direto simples. Cuidado aqui, tá? Isso aqui é o arquivo JRXML. Não é esse arquivo que a gente vai usar na prática. Eu preciso dele compilado. Então, quando você abrir, você tem que vir na... Eu nunca lembro o nome. Perspectiva de relatório, pegar o relatório e clicar nesse botão aqui que tem 010 ali, ó. Compila o relatório para mim. Porque uma vez que você compila ele, agora ele deve ter criado uma versão .jasper do relatório, ó. .jasper. Esse .jasper é esse relatório XML, lembra que ele é XML, ó, compilado, pronto para ser usado no programa. Volta para a perspectiva do Java. Então eu estou pedindo para ele carregar o arquivo .jasper, como se fosse um fluxo de entrada de dados. Guardei ele aqui. Agora eu vou lá no data source que o Spring injetou e peço para ele uma conexão com o banco. Guardei ela aqui. E aí eu vou tentar fazer o seguinte, olha, eu preciso preencher esse relatório. Tá? Essa classe Jasper Field Manager é a classe responsável por preencher os nossos relatórios. Então eu estou pedindo para ela preencher um relatório para mim. Qual relatório? Esse relatório que a gente carregou aqui, ó. Esse arquivo .jasper. Tá? Preenche esse relatório. O segundo parâmetro é quando a gente vai mandar parâmetros para esse relatório. Como eu não tenho parâmetro nenhum nesse relatório, eu vou deixar nulo por enquanto. E o terceiro parâmetro é a conexão que ele vai usar no banco. E essa conexão que a gente pegou aqui, ó. Então eu estou pedindo para o Jasper, olha, preenche esse relatório com os dados dessa conexão aqui. Isso me retorna um objeto do tipo Jasper Print. Tá? Esse Jasper Print é como se fosse um objeto que está na memória com o seu relatório carregado. Mas ele ainda não tem um formato. A gente pode usar esse Jasper Print para mostrar na tela, eu posso usar ele para imprimir, eu posso usar ele para exportar em arquivos de diversos tipos. Tá? Então é como se fosse ele pronto para ser usado, já preenchido. Uma vez que ele está pronto, agora sim, eu vou pegar essa classe do Jasper, que é o gerenciador de exportação do Jasper, né? E vou pedir para ele, olha, exporta esse relatório para um arquivo PDF. Qual é o relatório? Esse Jasper Print aqui que ele acabou de gerar. Então exporta esse relatório aqui como um PDF para mim. E eu estou retornando o resultado disso. Esse export report to PDF, ele me devolve um vetor de bytes. Que é justamente o que esse meu método está devolvendo. Ó. É um vetor com os bytes do relatório PDF. Tá? Então esse serviço, quando eu disparar esse método dele, ele vai carregar o nosso relatório simples, preencher ele com a conexão do banco e retornar o relatório num vetor de bytes. Está faltando o quê? Controlador, para fazer a ligação das duas coisas aqui. Então eu vou criar um controlador, que eu chamei aqui de relatórios controller, dentro da aplicação. Eu vou vir aqui, ó, uma nova classe, relatórios controller. O que eu vou colocar aqui dentro? Já está aqui na prática. Ó. Copiar isso aqui e vou substituir essa classe. Ó. Ctrl Shift O. Cuidado aqui de novo, tá? Porque tem mais de um. Nesse nosso caso, se eu não me engano, a gente quer... Deixa eu olhar aqui. É tudo do Spring, tá? Então a gente vai pegar org Spring Framework HTTP Headers. De novo, org Spring Framework Media Type. Aí o log é o mesmo que a gente vem sempre usando. De novo, se tiver na dúvida, pode vir na prática e copiar daqui. Vai dar certo.
Vamos dar uma olhada nesse controlador. Então, ó, é um controlador do Spring. Então ele sabe que vai receber chamadas de alguém da aplicação. A URL que eu usei, eu falei /relatórios/ todas as pessoas físicas simples. Então o que eu estou fazendo nesse controlador? Qualquer coisa /relatórios eu quero que venha para cá. Então essa URL vai chegar aqui. E aí eu vou acrescentar um método aqui, ó, já está mapeado no get todas as pessoas físicas simples. Então esse meu link vai disparar esse método aqui. O que esse método faz? Ele põe algumas mensagens de log para a gente não ficar perdido. E aí, esse controlador está recebendo aquele serviço que a gente criou pelo Spring. Ó. O Spring vai injetar esse objeto serviço do relatório aqui para mim. Então eu estou usando esse serviço e chamando aquele método. Lembra que o método vai abrir o relatório, preencher e me devolver um vetor de bytes. O vetor de bytes eu estou recebendo ele aqui. Tá? Agora é que vem a ligação. Como é que eu mando esse vetor de bytes para o navegador do usuário? Os controladores que a gente fez até agora, ou eles devolviam uma string, ou eles devolviam um model in view. Tá? Só que agora, nesse caso do relatório, eu não vou retornar um template de uma página, eu vou devolver para ele um arquivo PDF. Tá? Então a gente vai mudar o tipo do retorno. O tipo do retorno agora vai ser uma entidade resposta, esse response entity. Não sei se vocês lembram de redes, quando vocês veem HTTP. A requisição sai do seu navegador e vai para o servidor manda uma resposta HTTP para esse navegador. Eu estou justamente configurando essa resposta. Eu vou devolver uma resposta HTTP para quem fez essa requisição. Aqui eu estou falando que o corpo dela vai ser um vetor de bytes. Como é que a gente faz para devolver essa resposta para o usuário? Eu vou lá na classe ResponseEntity e escolho o tipo de resposta que eu quero enviar. Então ele tem OK, ele tem bad requested, not found, aqueles códigos HTTP que a gente pode receber lá no navegador, eles podem ser gerados aqui. Então o OK, se eu não me engano, é o 200, não é? Vamos ver se... o código 200 HTTP é o sinal de OK. Então ele está gerando uma resposta com o código 200 e vai setar algumas coisas nessa resposta. Então eu vou setar aqui alguns cabeçalhos HTTP. O primeiro deles é para dizer qual é o tipo do conteúdo. O tipo do conteúdo eu vou falar para ele que é application PDF. Tá? Então ele vai receber essa resposta sabendo que a resposta está trazendo um arquivo PDF. Um outro cabeçalho que eu vou colocar é a disposição do conteúdo. No caso aqui eu estou avisando para ele que vai ser um attachment, ou seja, um arquivo. Com que nome? Eu coloquei esse nome aqui fixo. Mas eu podia ter uma variável, um parâmetro nesse método onde eu passo o nome que eu quero que ele use. E é só colocar aqui concatenado com o nome que eu recebi. Nesse caso ele está ficando fixo. Pessoas físicas simples. Tá? Então vai ser um OK 200 PDF, um arquivo com esse nome aqui. E o que ele vai pôr no corpo dessa resposta que ele está gerando aqui? Aquele vetor de bytes que o meu serviço devolveu, que é o meu arquivo PDF. Esse objeto que ele gerou aqui é o que eu estou devolvendo do controlador. E aí está feita a ligação. O cara vai clicar, essa URL vai disparar esse método usa esse serviço para gerar o relatório, põe isso numa resposta HTTP e manda para o navegador do usuário. Não vai dar erro na hora de startar, não. Vai dar erro na hora de gerar o relatório. Ele startou a minha aplicação. Eu vou lá abrir o localhost 8080. A minha aplicação está aqui. A URL ele gerou está aqui. Eu vou clicar nela. Recebi um arquivo. Vai falar, professor, funcionou. Você tenta abrir o arquivo. Deu erro. Ele não conseguiu abrir o arquivo PDF que ele recebeu. Tá? Vou fechar. Como é que eu vejo o erro? Aí vai lá no Eclipse e dá uma olhada aqui. Vocês vão ver que teve um erro. Que erro foi esse? Foi um problema na geração do PDF do relatório. E aí ele mostra o erro. Ó. A JRE Exception. Não achou a minha imagem.
imagens/tux.jpg. Esse é outro erro. Como é que eu vou fazer para arrumar isso? Eu vou tirar ele do relatório. O problema aqui é o caminho dessa imagem, tá? Ele tá /imagens/tux. Isso aqui acho que não funciona desse jeito. Eu teria que ter um parâmetro dizendo um diretório, onde é que está isso. Eu vou tirar ela, depois a gente arruma isso. Vou salvar. Não adianta só salvar, eu tenho que compilar de novo para ele gerar um Jasper novo, tá? Volta lá. Ele já deve ter restartado. Vamos pedir para gerar novamente. Ah, funcionou agora. Erro. Agora vai dar outro erro. Aqui, ó. Erro fazendo a avaliação da expressão. Que expressão? Lembra aquele exact que eu tasquei lá no nosso programa a última vez? Que era para comparar se o tipo da pessoa era física ou se era jurídica? Funciona lá no preview, né? Quando eu abro o relatório aqui e dou um preview, ele acha o exact e ele funciona. Quando eu peço para ele fazer isso lá do Java, aí não dá certo. Muito bom isso, né? Para que você faz uma coisa na ferramenta se ela não funciona no código do usuário? É uma boa pergunta, cara. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que mudar isso aqui. Esse código que a gente usou não funciona. Deixa eu ver. Volta para cá. Isso. Então, ó, a expressão que a gente tinha montado para fazer esses testes foi essa aqui, ó. Eu tinha usado a função que está aqui, né, de texto, ó. Eu usei esse aqui que está disponível, mas não funciona lá no Java, tá? Então eu não posso fazer desse jeito. Eu tenho que fazer diferente. A gente vai usar um esquema parecido com o que a gente usou para deixar o zebrado lá, tá? Acho que aqui na prática eu nem coloquei isso. Esse erro é em outra coisa. Mas a ideia aqui é, ao invés de usar o exact, eu vou pedir para ele fazer o seguinte, olha, cria um novo boolean. E aí você vai testar para mim se o tipo da pessoa, isso aqui internamente no relatório é uma string. Se ele é uma string, ele tem um equals. Equals física. Tem um parênteses em algum lugar sobrando aqui. Então, ó. Não, tá certinho agora. Eu estou pedindo para ele, olha, pega a string do tipo, faz um equals com a string física. É esse pedaço aqui, tá? Isso vai gerar um boolean. Esse boolean, se for verdadeiro, ele vai usar o CPF, senão ele vai usar CNPJ. Então é isso que eu tenho que mudar para tirar os exacts de todas as expressões que a gente montou. E aí você muda o código, salva, compila o relatório, porque o nosso código ele precisa do relatório no .jasper, é essa versão que ele usa, tá? E aí a gente pode testar de novo. Peço um relatório, mando abrir. Agora sim, ó. De dentro da aplicação web, cliquei num link, recebi um PDF com o relatório que eu pedi. Aí a gente vai fazer a mesma coisa, só que agora com o relatório complexo. Porque esse relatório que eu estou usando aqui é aquele que só tinha uma tabela. Eu vou tentar fazer a mesma coisa agora com esse aqui. Esse é aquele que tinha endereços e tinha contatos. A ideia que a gente pode ter é que era só repetir o código, né? De repente, eu vou lá no controlador. Criar aqui. Não é esse controlador, né? Fechar os relatórios. Aí eu podia pegar esse código que faz a geração do relatório. Repito ele. Muda o URL de repente, porque esse é o complexo. O método tem que mudar também, senão
vai dar erro. Como eu criei uma URL nova, eu tenho que botar essa URL em algum lugar para disparar o meu programa. Então, eu vou criar um link aqui, de novo. Então, ó, relatórios, todas as pessoas físicas, só que agora o relatório complexo. Então, agora eu quero que ele gere o relatório complexo das pessoas físicas. Então, essa URL dispara o meu controlador, tá? Esse controlador, relatórios, todas as pessoas físicas complexo, cai nesse método aqui. Esse método vai lá e usa o serviço para me gerar o relatório. O serviço, esse método que está aqui dentro, ele já foi configurado para pegar o relatório simples. Então eu não posso aproveitar esse método. Eu posso, na verdade, fazer o seguinte. Eu gero outro método. Esse é o gerar relatório complexo. E aí eu mudo o nome do arquivo Jasper. Relatório SQL direto complexo.jasper. Porque é a única diferença que tem entre um e outro, tá? Nesse aqui era esse relatório. Nesse aqui agora é esse relatório. Tá feito isso. Eu uso o serviço para pedir o relatório complexo. E aí o retorno é do mesmo jeito que eu expliquei agora há pouco. E o nome do arquivo vai ser pessoas físicas. Eu vou mudar o nome aqui, ó, complexo, para não ficar com o mesmo nome do outro arquivo. Então, a primeira ideia que a gente pode ter é essa, né? Porque só mudou, na verdade, o arquivo do relatório. E aí você testa. Você vai lá na sua aplicação. Ah, tá lá o link, ó. Eu vou clicar nele. Ah, recebi o arquivo, olha que legal. Aí você clica no arquivo e não deu certo. Tá com erro de novo. Aí separa, bom, o erro a gente vai ver aqui no Eclipse. Ah, deu erro. Problemas na geração do PDF. Só que agora ele mudou o erro. Agora gerou uma exceção. Recurso não encontrado. Qual recurso? O subreport. Ele não está achando o arquivo do subreport. Por algum motivo, que até hoje ninguém me explicou direito, porque eu já procurei isso. Embora você tenha colocado os dois sub aqui dentro e no preview ele funcione, quando ele vai para o Java e tenta achar, o arquivo principal ele acha, mas o arquivo do sub ele não consegue funcionar. Como é que a gente faz para isso dar certo? Tem que mudar algumas coisas aqui. Tá lá na prática isso. A gente lá com o relatório principal aberto, então eu vou mudar para o Jasper, vou pegar o arquivo principal, certo? Vou abrir ele. Eu vou criar um parâmetro nesse relatório principal. Eu vou chamar de subreport_dir. Então, nesse relatório eu vou aqui em parâmetros, criar parâmetro. Vamos lá nas propriedades. Com ele selecionado aqui, eu vou dar o nome dele, subreport_dir. Ele é uma string mesmo. Tá? Eu vou salvar. E aí, para cada subreport do relatório principal, a gente seleciona o subreport. Tá? Na hora de selecionar, ou você clica aqui no design, ou você vem aqui direto no outline, também funciona para selecionar eles. Você seleciona o subreport, e aí aqui nas propriedades, vocês vão ver que tem uma aba subreport. E aqui nessa aba subreport, ele tem uma expressão. E essa expressão do subreport, por padrão, é só o nome do subreport, do arquivo.jasper. Isso aqui é que está dando erro. Você simplesmente colocar o nome não funciona. O que eu tenho que fazer que fique nessa expressão do subreport? Eu preciso pegar aquele parâmetro que eu criei no relatório principal e colocar ele aqui. Ó. Então eu venho aqui em parâmetros, subreport_dir. Eu tenho que colocar aquele parâmetro concatenado com o nome do arquivo Jasper. Por quê? Esse subreport_dir eu vou ter que passar do meu programa para o relatório. Tá? Então, eu crio esse parâmetro no relatório principal.
E aí, para cada subreport, eu acrescento esse nome antes do nome do subreport. Então, eu fiz isso para o endereços, vou selecionar o de contatos, mesmo esquema, vou lá em subreport, expressão, e acrescento aquela informação antes do nome do arquivo Jasper. Vou compilar de novo o relatório principal. Pronto, gerou um Jasper novo para esse relatório. Volta lá para o Java agora. O que eu vou fazer aqui no Java? Eu tenho que ter uma maneira de mandar esse caminho do subreport para o nosso relatório. Eu vou mandar uma propriedade para lá. Que propriedade vai ser essa? Eu vou ter que criar esse pedaço aqui lá no serviço. Ó. Dentro do serviço, eu carrego o arquivo do Jasper do principal. E aí agora eu preciso criar um mapa do tipo JavaUtilMap para guardar os parâmetros para o relatório. Que parâmetros que eu tenho que mandar? O subreport dir. Eu tenho que passar o subreport dir para esse parâmetro para o meu relatório principal. Qual que é o subreport dir? Source, main resources, relatórios, com uma barra no fim. Porque lembra que eu concatenei esse caminho com o nome do Jasper. Aí ele vai achar o Jasper. Então eu tenho que criar isso aqui para criar esses parâmetros com o subreport dir. E eu preciso passar esses parâmetros para esse relatório aqui. A gente faz isso aqui na hora de preencher o relatório. Esse é o relatório, esses são os parâmetros e essa é a conexão. Vamos testar de novo. Peço pessoas físicas. Está lá o PDF com todas as pessoas físicas.